Bem, boa tarde, minhas amigas. Hoje, dia 22 de setembro de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos na graça do Senhor. E hoje, nesse horário, nós estudamos a obra Diversidade dos Carismas, não é? Essa obra de Hermínio de Miranda, que nós estamos estudando. No capítulo 2, ainda, que trata da telepatia. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto para uma prece. Iraci, você pode fazer a nossa prece, por favor, de abertura? Querido Mestre Jesus, nessa tarde estamos iniciando os estudos do livro Diversidade dos Carismas. Sempre todo o nosso estudo apoiado no seu Evangelho, Mestre. E pedimos, Mestre, o seu apoio, a sua força, a sua luz, para que nós possamos fazer esse estudo de hoje com maior compreensão de tudo que está aqui nesse livro, para que possamos aprender, absorver e muitos colocar em seu trabalho, porque muitos são médios e muitos trabalham com essa doutrina na mediunidade. Então, Mestre, nos fortaleça, nos abençoe e nos ilumine. E assim seja. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui a leitura. Vocês viram aí a obra de apoio que eu pedi, o livro dos médiuns? Eu coloquei aí hoje que a gente vai precisar do livro dos médiuns. E eu acho que... e botei também o livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Até coloquei os parágrafos, o capítulo, para facilitar aí para vocês. Então, vamos lá. Aqui inicia o Hermínio de Miranda. Na verdade, o espaço cósmico é um imenso campo onde circulam correntes de forças e energias desconhecidas, invisíveis, mas não menos atuantes e reais. Então, ele fala sobre isso, né? O espaço cósmico é um imenso campo onde circulam correntes de força e energias desconhecidas, invisíveis, mas não menos atuantes e reais. O exemplo usualmente invocado é o das ondas de rádio. Né? A maioria dos companheiros, quando vão falar sobre isso, né, eles usam sempre o exemplo das ondas de rádio ou televisão, que aí estão por toda parte, à nossa volta, com sons, cores, movimentos e as emoções que representam, mas que somente captamos munidos de aparelhagem especial, capaz de sintonizar-se com a onda certa e desejada. Podemos, por analogia, inferir que há uma ligação e, consequentemente, uma comunicação subliminar entre seres e entre estes e as coisas, né? Através do que os instrutores da codificação designaram pela expressão fluido universal, que serviria de veículo a todo esse sistema de comunicação cósmica, né? Então ele fala que há uma comunicação subliminar entre seres e entre estes e as coisas. Quer dizer, há uma comunicação subliminar entre os seres e entre os seres e as coisas. Então, os seres e as coisas, de certa forma, estão em comunicação através do que os instrutores da codificação designaram pela expressão fluido universal. Então, o fluido é que propicia a comunicação entre os seres, né? Ele é o veículo
todo esse sistema de comunicação cósmica. Nesse contexto, o pensamento não está, obviamente, aprisionado nos limites da caixa craniana. Já ouvimos falar sobre isso. Aqui mesmo, nesse capítulo 2, que trata da telepatia. O nosso pensamento não está aprisionado na nossa caixa craniana, né? Vamos dizer assim, dentro da nossa cabeça, mas circula livremente por toda parte, projeta-se a distâncias inconcebíveis, com velocidade infinitamente superior à da luz, até agora tida como velocidade limite de deslocamento, né? Então, o nosso pensamento ele não está retido, ele circula por toda parte, projeta-se a distâncias inconcebíveis, dependendo da técnica e da capacidade evolutiva de cada um, a gente sabe disso, né? Conforme o espírito é mais evoluído, mais capacidade ele tem de expandir o seu pensamento, mais a propriedade da irradiação, propriedade essa do perispírito, é mais ampla, tá? Então, toda essa capacidade depende do grau evolutivo do espírito. Aí nós vamos agora, como eu falei para vocês, eu mandei aí livros de apoio, foi o livro dos médios e o livro do Leon Denis, O Problema do Seio e do Destino. Aqui no livro do Leon Denis, capítulo 6. No capítulo 6, o capítulo 6 tem por título Desprendimento e Exteriorização, Projeções Telepáticas. E no capítulo 6, Leon Denis vai dizer assim, no segundo parágrafo, como eu mandei para vocês aí, a telepatia ou projeção à distância do pensamento e até mesmo da imagem do manifestante faz-nos subir mais um degrau na escala da vida psíquica. Aqui estamos em presença de um ato poderoso da vontade. Então, aqui estamos aqui estamos na presença de um ato poderoso da vontade. A alma comunica-se, ela própria, comunicando sua vibração, demonstrando evidente do fato de a alma não ser um componente, uma resultante, nem um aglomerado de forças, mas bem ao contrário, ser o centro da vida e da vontade em nós. Então a alma está querendo dizer aqui que ela se comunica porque ela é o centro da vida e da vontade em nós. Um centro dinâmico que comanda o organismo e dirige-lhe as funções. As manifestações telepáticas não têm limites, tá? Não tem limites. O poder e a independência da alma, nelas se revelam de forma soberana, pois, nesse caso, o corpo não exerce participação alguma no fenômeno. É antes um obstáculo. Lembra aqui do Livro dos Espíritos, na questão 237, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Deixa eu pegar aqui a questão 237 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, na questão 237. Nossa, pulou, filho. Questão: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E eles respondem, sim,
além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançadas, obscurecia. Entendeu? Nós até estudamos essa questão segunda-feira no estudo do Livro dos Espíritos. Ele diz aqui, o corpo como um véu lançado sobre as percepções da alma, as obscurece. Então, o corpo quando você está encarnado, serve como um obstáculo às manifestações da alma. Então, é o que ele diz aqui, que o corpo não exerce participação alguma no fenômeno, é antes um obstáculo. Para o encarnado promover um fenômeno, ele tem o corpo para atrapalhar um pouco, dificultar aquele, né? Elas também se produzem, né, com mais intensidade ainda após a morte, como veremos a seguir. Então, esse poder e a independência da alma se revelam soberana. Essas manifestações telepáticas, elas não têm limite, mas quando o sujeito está encarnado, tudo isso leva, vamos dizer assim, sofre certos obstáculos, certas dificuldades, porque o corpo acaba se tornando um entrave para que essas manifestações ocorram. Aí, dando um pulinho aqui, né, um pulinho bem grandinho, nós vamos lá no parágrafo 27, parágrafo 27 desse mesmo capítulo 6. No parágrafo 27, Leon Denis diz assim: quando estudamos sobre seus diversos aspectos o fenômeno da telepatia, tá? O fenômeno da telepatia, as visões de conjunto que dela se destacam crescem pouco a pouco. E somos obrigados a reconhecer nela um processo de comunicação de um alcance incalculável, tá? Então, esse fenômeno da telepatia, né? Ele pode ser um fenômeno de comunicação de um alcance incalculável, dependendo sempre do grau evolutivo dos espíritos. Um espírito superior, imagine o nível de comunicação que ele pode exercer com outros companheiros. Nós até estudamos falando sobre isso, né? Que eles não usam a palavra, esses espíritos superiores. Aí o Leon Denis depois vai dizer assim: os meios de transmissão que ela nos revela, né, a ação telepática, constituem a base das relações sociais entre os espíritos. Seu modo usual de permutar, de trocar as ideias e as sensações. O fenômeno chamado telepatia da Terra não é outra coisa senão o processo de comunicação entre todos os seres pensantes na vida superior. Entendeu? Na vida entre os espíritos de Skoll. E a prece, que nós vamos falar muito disso amanhã no estudo das parábolas de Jesus, e a prece é uma de suas formas mais poderosas, uma de suas aplicações mais elevadas e mais puras. A telepatia é a manifestação de uma lei universal e eterna. Então, a telepatia é o processo de comunicação entre os seres pensantes na vida superior. Olha como é importante essa questão da telepatia, não é? E a gente pode dizer, gente, que é uma das coisas muito pouco estudada, essa questão da telepatia. Vários fenômenos, telepatia, telestesia, sonambulismo, são fenômenos
muito pouco estudados por nós. A gente faz assim, a gente lê, né? Analisa, faz os comentários e acabou. A gente não mergulha para estudar sobre esses fenômenos e são necessários. Voltando aqui ao livro do Hermínio, Diversidade dos Carismas, está hoje demonstrado que o pensamento, ou melhor, a energia que o pensamento movimenta é capaz de deslocar objetos materiais, influir sobre plantas, animais, seres vivos em geral. Certamente, transmitir de ser a ser imagens, sensações, emoções e conceitos abstratos. Né? Então, a gente sabe, quando ele diz aqui, né, o pensamento, ou melhor, a energia que o pensamento movimenta é capaz de deslocar objetos, materiais, influir sobre plantas. Não é? Lembra do povão que vai visitar a casa dos outros, tem uma planta bonita. A pessoa não tem nem noção. Mas, muitas vezes, com o pensamento dela, né, o pensamento movimenta energia. Então, quando ele olha para aquela planta, às vezes ele não precisa nem falar. Nem falar. Com o olhar dele, e amanhã também nós vamos falar sobre isso, tem uma passagem de Jesus onde Jesus fala do olhar. Vou até comentar um pouquinho, eu nem sei se está aqui hoje, quando Jesus diz assim, não pequeis, não, diz assim, se o homem olhar para a mulher com desejo, já cometeu pecado. Porque olhar para a mulher é uma forma de falar, né? Olhar para alguém com desejo, porque pode ser até uma mulher que esteja olhando para o homem com desejo, minha garganta, já cometeu pecado. Porque o olhar, ele está direcionando o quê? O pensamento. E no momento que ele olha, essa minha garganta, ele acabou de movimentar energias. E aí ele já pecou. Jesus falou que ele já pecou. Entendeu? Então, a pessoa não precisa nem articular a palavra. O olhar. Então ele já pecou. Ele já movimentou energias. Aí aqui, diz assim, Hermínio, comentando certa vez o conteúdo do item 223 de O Livro dos Médiuns, números de 1 a 6. Vamos pegar aí o Livro dos Médiuns, questão 223. O Beto aqui vai ler o item 1, a Denise vai ler o item 2, o William lê o item 3 e anota, Iraci lê o item 4, a Ideína, se tiver com o livro dos médios aí, não tá? Márcia está com o livro dos médios? Não, eu estou sem. Márcia está com o livro dos médios? Qual é o... Questão 237, item 5. 223, item 5. Eloá vai ler o item 6, tá? Então, vamos lá. Capítulo 19, do papel dos médios nas comunicações espíritas. Item 223. No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga e por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo
se se trata de médiuns escreventes. Verinha, leu 2 para gente. A Verinha Eckert, leu 2 para gente. Questão 223, item 2. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium pode comunicar-se como de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que a chameis. Porque ficais sabendo entre os espíritos que, e evocais, alguns há que estão encarnados na terra, porque não se havia de dar o mesmo com o médium. Continua? Não parece que esta explicação... Oi? Pode continuar. Pode continuar. Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho? Os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é, fora de dúvida, que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Terceira, como distinguir se o espírito que responde... Não é você o terceiro, não. O terceiro que... Oi? Tá. Terceiro é o William, não é o William? Vem aqui, dona Chica. Lê aí o terceiro. Terceiro, como distinguir se o espírito que responde é um médium ou se é o espírito? Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. É sobretudo no estado sonambúlico ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, pois então se acha mais livre. No estado normal é mais difícil. Há respostas, aliás, que não lhe podem ser atribuídas. Por isso é que te digo para observar e estudar. Observação. Quando uma pessoa nos fala, facilmente distinguimos o que é dela e o de que ela apenas se faz eco. Acontece o mesmo com os médiuns. Agora é 4. Quem é o 4 aí? Quem é o 4? Acho que é Iraci, não é Iraci, não? Eu não lembro qual era o meu, mas eu vou ler o quarto. Eu esqueci. Quarto. Desde que o espírito do médium há podido, em existências anteriores, adquirir conhecimentos que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele aurir nas profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução? Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Continuo? Quem é o 5? Ou é Márcia ou é Eloá? Eu sou 6. Então é Márcia o 5. As comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? Sempre não, pois um espírito que não o do médium pode ser de ordem inferior a deste. Então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual, não raro, diz coisas muito, muito boas. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium?
O espírito médio é o intérprete, porque ele está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância. Uma notícia é na extremidade do fio. Uma pessoa inteligente que a recebe e transmite. Então, voltando aqui ao livro do Hermínio, ele vai dizer assim: se os homens realmente pudessem entender, não é? Se os homens realmente pudessem entender o papel daquilo a que chamamos de vibrações ou correntes vibratórias, muito melhor entenderiam a harmonia do universo e com ele procurariam sintonizar-se. Há, por conseguinte, toda uma magnetização ambiental, um imenso e multidimensional sistema, no qual não apenas os. Olha, preste bem atenção nisso, ó, eu vou ler novamente. Há, por conseguinte, toda uma magnetização ambiental, um imenso e multidimensional sistema, no qual não apenas os eventos são gravados, mas ali ficam à disposição de instrumentação adequadamente sintonizada para serem reproduzidos e consultados em circunstâncias especiais. Então, gente, nesse ambiente, né, que nós chamamos do livro da vida, livro de Deus, nesse éter, tá? Nesse éter, não, os eventos não são apenas gravados, eles ficam ali, de modo que qualquer um com capacidade poderá acessar esses eventos. Lembra que nós, já é de outro estudo, o Edgar Cayce, ele terá essa capacidade, nós falamos sobre isso, quando ele fazia aquelas previsões, né, e várias delas ele fez, né? Depois eu tenho um estudo que eu fiz, o filho dele também era, o filho dele também tinha essa capacidade. Foi também um grande estudioso sobre isso, o filho do Edgar Cayce. E tem vários livros que tratam dele. Conforme eu fui estudando, eu fui encontrando o Edgar Cayce e o filho em vários livros. Então, é como uma biblioteca, onde a pessoa que tem instrumentação adequada e sabe usar essa instrumentação, ele pode ir lá e lançar mão dessa informação. Aí ele diz aqui, aí eles ficam à disposição de instrumentação adequadamente sintonizada para serem reproduzidos e consultados em circunstâncias especiais. A esse ambiente energético, por onde circula o pensamento inteligente de todo o cosmo, olha só, propus caracterizar no livro A Memória e o Tempo, que é um livro que o Hermínio escreveu, como a memória de Deus, que pode ser lida se estivermos munidos da aparelhagem psíquica adequada. Um médium que tiver essa capacidade, ele pode lançar mão dessas imagens, dessas informações, capaz de sintonizar-se com faixas específicas de nosso interesse. E aí eu trouxe para a gente analisar aqui um PDF, como diz a Denise, é o nome que dá? Compartilhar tela, né? De estudo, e não compartilhar o ecrã. Né? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, para a gente fazer esse estudo, isso aqui, ó, formas pensamento. Porque ele disse aqui, o Hermínio, a esse ambiente energético, por onde circula o pensamento inteligente de todo o cosmo, propus caracterizar a memória do tempo como a memória de Deus, que pode ser lida
se estivermos munidos da aparelhagem psíquica adequada, capaz de sintonizar-se com faixas específicas de nosso ambiente. E ele disse no parágrafo, no início do parágrafo, né, que não apenas os eventos são gravados, mas ali ficam à disposição de instrumentação adequada, sintonizada, para serem reproduzidas e consultadas em circunstâncias especiais. E aí eu trouxe o tema formas de pensamento. Né? Tem um livro do... Ai, fugiu, usei o livro e esqueci. Não, acho que eu vou falar sobre ele. Alguns casos que são do Ernesto Bozano, que fala sobre as formas de pensamento, trazendo exemplo, trazendo histórias, né? Mas vamos lá. Vamos entender o que são formas de pensamento. Analisemos os questionamentos, tá? O nome do livro é Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. É um italiano, Ernesto Bozano, tá? E a pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte: pode um fenômeno psicológico transformar-se em fisiológico? O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo? Então, será que eu posso, né, materializar esse meu pensamento? Ele pode ter uma aparência de um organismo vivo? São as perguntas que nós lançamos, né? Vejamos o que afirma Allan Kardec na Gênese, capítulo 14, item 13. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. Então, os espíritos, né, vão operar sobre o fluido cósmico. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando pensamento e a vontade. Também está lá na Gênese, capítulo 14, item 14. Então, os espíritos vão atuar sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Qualquer dúvida, gente, é só falar, tá? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, o homem, para realizar alguma coisa, ele utiliza suas mãos. Os espíritos utilizam o pensamento e a vontade. Agora nós vamos falar aqui sobre o umbral. Porque todo mundo comenta, né? Umbral, umbral. Inclusive, no livro nosso lá tem um capítulo, que é o capítulo 12, que trata só sobre umbral. Umbral, na realidade, é uma faixa de frequência vibratória, tá? Onde alguns espíritos, podemos dizer assim, estacionam. No umbral, nessa faixa de frequência vibratória, o espírito é prisioneiro de suas formas mentais. Trata-se de um estado íntimo do ser, decorrente de sua desarmonia, cujos abismos, cenários sombrios e horrores são formas de pensamento produzidas pela condição de sua própria mente. Então, quando a gente lê alguns livros, aquele livro Sexo e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelos filhos de Manuel Filomeno de Miranda, e outros livros, né, que mostram, que falam dessas regiões de grande dor, sofrimento, que alguns dão os nomes até de trevas, né? O que é isso? Isso está, vamos dizer assim, representando
o estado íntimo daquele ser. Que acontece por quê? Por causa do seu desequilíbrio. São as formas, pensamentos produzidas pela condição da sua própria mente. Um espírito harmonizado, equilibrado, ele não vai criar esse tipo de coisa. Tanto é que lá no livro da Gênese, capítulo 14, item 14, se eu não me engano, no segundo parágrafo, diz lá: basta o espírito pensar e ele cria. Ele cria. Entendeu? Então, esses abismos, cenários sombrios e horrores, são formas, pensamento daqueles espíritos que transitam nessa faixa de frequência vibratória que o pessoal chama de umbral. Entendeu? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Formas, pensamento. Rose, Oi, fala, amigo. então, na verdade, o umbral é um conjunto, né, de formas de pensamento, né? De todos os espíritos que vibram naquela faixa, né? Exato. Agora você imagina o seguinte: são bilhões e bilhões de espíritos em desarmonia. Né? Nós sabemos disso. Porque nós somos. Vamos pensar em relação ao planeta Terra, nos espíritos que estão encarnados e desencarnados. Aí a pessoa diz assim: mas peraí, encarnado vive no umbral? Sim, sim, sim. Olha a faixa de frequência vibratória dele. Entendeu? Vamos dizer assim, é a mente do espírito. E nós todos somos espíritos. Alguns estão desencarnados, outros estão encarnados. E esses, a maioria dos espíritos desequilibrados, nós vimos até naquela notinha, não sei, não me lembro mais em que aula foi, aquela notinha do livro Memória Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, no primeiro capítulo, né, tem uma notinha que ela diz assim: muitos desencarnam e ficam como se fosse, entre aspas, uma antecâmara, ali expurgando, eliminando certas matérias. Aí ela diz assim: tem uns que nem conseguem passar dali mesmo reencarnam novamente. E essas antecâmeras, entre aspas, elas ficam em quê? Em torno do planeta. É onde se localiza a colônia Nosso Lar. É uma colônia umbralina. Grande parte dos espíritos que ali se encontram estão nessa faixa de frequência. Então, a maioria que desencarna, reencarna, fazem parte do planeta Terra. E quem faz parte do planeta Terra não são apenas aqueles que estão na matéria, são também os que estão fora da matéria, que vão continuar reencarnando aqui na Terra. São bilhões e bilhões de espíritos. Agora, você imagina esses bilhões e bilhões de espíritos lançando essas formas de pensamento derivadas da desarmonia das suas mentes no astral. Então a gente verifica que esse umbral é bem grandinho, né? Ele é bem amplo. É bem amplo. Então, é uma biblioteca fantástica. Não é? Então, aqui, ó, formas de pensamento são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral, né, para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Compor as características das formas de pensamento, de acordo com a natureza do seu pensamento. Então, se é uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que é muito ligada às questões do sexo desequilibrado, que nós sabemos que existem, né? Chegando aos raias aí dos absurdos, das coisas terríveis, dos desvios terríveis. Como nós sabemos alguns casos de pedofilia, outras coisas aí. Imagina as características das suas formas de pensamento. E de outras coisas mais, não é?
Imagina. Porque essas, né, a matéria fluídica, como nós falamos ali, que os espíritos vão manipular o fluido universal como o homem utiliza a mão. Eles manipulam o fluido e vão dar às suas formas de pensamento a característica em acordo com o seu pensamento. E são verdadeiras cidades, né? Que são construídas Sim, com essas formas de pensamento, né? sim. Por isso que lá na Gênesis capítulo 14, item 14, diz: basta o espírito pensar e ele cria. Aí, alguns companheiros nossos, né, que são espíritas, mas contestam, dizem assim: Kardec não disse que existiam cidades do plano espiritual. Eles condenam isso, condenam muito André Luiz. Mas se na Gênese diz que basta o espírito pensar e ele cria, ora, ele pode criar desde um copo a uma cidade. E se o pensamento dele for potencializado por outros pensamentos semelhantes, quantas cidades do plano espiritual desse nível ele pode criar? Imagine milhões de espíritos. Podem criar o que quiser, entendeu? Podem criar o que quiser. É porque eu acho que essas pessoas que condenam isso, eles, quando falam em cidades astrais, eu acho que eles pensam em cidade igual a nossa, né? Tijolinho, essas coisas. Eu acho que eles não pensam na questão fluídica. O espírito pode fazer tudo com o pensamento. Com o pensamento e com a vontade, ele pode criar tudo. Tanto que está escrito lá no livro A Gênese. Basta o espírito pensar e ele cria. Então, as formas de pensamento são criações mentais que utilizam a matéria fluídica, quer dizer, o fluido cósmico, para compor as características de acordo com a natureza do seu pensamento. Do lado positivo também. Se é um espírito superior, ele pode construir maravilhas. Maravilhas. Cidades belíssimas, como aquelas do livro Memória Suicida, não é? No capítulo que nós estudamos segunda-feira, falando daquelas coisas maravilhosas, eu me arrepio toda hora, aquelas coisas maravilhosas, daqueles rios, da música, dos jardins, das flores, pode tudo. Pode tudo. E ela fala sobre isso. Até os objetos. Os objetos. Ornando o espaço, né? Para eles sentarem. Lembra daquela moça, daquele espírito feminino? Esqueci o nome dela. Quando ela fala, ela tinha uns 14 ou 15 anos, mais ou menos, conta ali, né? Das maravilhas que ela criou. Com o pensamento dela. Vamos avançar aqui. Oi. Eu tenho uma dúvida. Fale. Pode uma pessoa encarnada, devido a um acidente na cabeça e viver à base de remédios controlados, estar no umbral e estar aqui ao mesmo tempo? Qualquer um de nós pode estar no umbral, não precisa nem estar acamado. Qualquer um de nós. Imagina, vamos pensar uma coisa, Márcia. Vamos ver pelo lado negativo. Imagine uma pessoa encarnada, saudável, mas que é ligada às coisas deprimentes. Vamos pensar assim, um grande traficante de drogas. Uma pessoa que pratica o tráfico de seres humanos. Uma pessoa que participa daqueles grupos de pornografia infantil. Uma pessoa que faz parte de um grupo de dependentes químicos. Qual é o nível? Imagine em que frequência vibratória vive o pensamento desta pessoa. Entendeu? Essa pessoa
a faixa de frequência vibratória dela, se não é umbral, é pior do que umbral. Se existe faixa de frequência trevosa, porque dizem que existe, né? Dizem que existe. Dizem que existem faixas de pensamento aí que nós nem imaginamos. Porque o pensamento... Abismos, né? Falam que existe até abismos. Abismos terríveis. Tem coisa que a gente nem sabe. E é bom a gente nem saber agora. Tem regiões abismais, tem regiões que eles chamam de trevas, tem regiões aonde o espírito humano pode descer, e olha que enquanto a descer, o homem pode descer sim, entendeu? Em relação à questão moral, o homem pode descer muito, muito. Tem coisas que quando a gente ouve falar, gente, se houver alguma queda assim aí de internet, qualquer coisa, que aqui começou a chover muito. Se às vezes a gente escuta alguém falar de alguma coisa assim, você diz assim, meu Deus, eu não consegui imaginar que isso poderia acontecer. A gente não fala assim, ó. Às vezes a gente fala. A gente diz isso. Meu Deus, pega ali para mim a Gênesis. A gente diz isso, né? Meu Deus do céu, como é que o ser humano... Acho que eu nem vou precisar, não pode deixar. A gente diz assim, como é que o ser humano pode cair tanto? A gente não fala isso, gente? Ora, quando a gente diz como é que o ser humano pode cair tanto, a faixa de frequência da mente dessa criatura, qual é? É a da pior qualidade. É de umbral para baixo. Entendeu? Então, não são apenas os desencarnados que vivem no umbral. O umbral não é apenas para os desencarnados. Quando você lê, estuda o livro Nosso Lar, muitas vezes, André Luiz ele cita que alguns espíritos que estão trabalhando em nosso lar são encarnados no desdobramento do sono. E ele diz assim, dá para perceber isso, porque eles têm algo, né, a mais, que é o cordão chamado cordão de prata. Então, eles percebem esses espíritos, né? Eles percebem quando um encarnado está no plano espiritual. Que eles olham e percebem que ele tem um rastro de energia que liga ao planeta. Então, os encarnados trabalham no plano espiritual, como também participam de grupos marginais no desdobramento do sono. Né? Se reúnem para pensar, planejar, participar daquelas coisas. Nesse livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno Miranda, na psicografia de Valdo, você vai encontrar isso. Então, não são apenas os desencarnados. Há multidão de encarnados que navegam nessas frequências vibratórias. Como nós temos também aqui na internet, não tem essa, como é que está o nome dessa internet do submundo? Deep Web, né? Que nós que trabalhamos, não imaginamos nem como entra, tem muito encarnado que entra nessa Deep Web, né? Dizem que tem até algumas coisas interessantes, boas, mas outros dizem que a grande maioria das coisas que se encontram ali são duvidosas, podemos dizer assim. E é como se fosse uma coisa escondida, justamente porque essas pessoas que gostam dessas coisas de baixa moralidade, ali encontram, né? Então, eles aqui, ó, as formas de pensamento são criadas através da ação da mente sobre as energias mais sutis, criando formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Está lá no livro A Gênesis, capítulo 14, itens 15 a 17. Tem um livro, nesse livro do Ernesto Buzano, Pensamento e Vontade, ele vai trazer uma citação de um livro que está aqui em inglês, eu não sei o que significa, então, se o William souber, pode passar para a gente, que se chama
Então, thought forms, formas de pensamento. Formas de pensamento. Diane Bezante, Leadbetter. Esse Leadbetter, eu tenho alguns livros dele. Ele é um espiritualista, mas ele tem muitos livros bons, tá? E ele diz assim, o Bozano tirou essa citação do livro dele. Todo pensamento cria uma série de vibrações correspondentes à natureza do mesmo pensamento. Repare que o Lidbert, ele não é espírita, ele é espiritualista, como a Anne Besante. Mas olha como esse assunto também é pesquisado por não espíritas. Tá? Então, ele diz aí, todo pensamento cria uma série de vibrações correspondentes à natureza do mesmo pensamento e que se combinam em maravilhoso jogo de cores, nós vimos isso no livro Memória Suicida, tal como se dá com as gotículas de água desprendidas de uma cascata, quando atravessadas pelo raio solar, apenas com a diferença de maior vivacidade e delicadeza de tons. Então, essa forma de pensamento é muito mais sutil do que o jogo de cores que a gente vê aqui na Terra. É tudo muito mais vibrante, não é? E, deixa eu ver aqui. Aqui nós vamos encontrar também essa outra citação. Ora, esse estado vibratório da fração exteriorizada do corpo mental, quer dizer, de uma parte, né, exteriorizada do corpo mental, tem a propriedade de atrair a si, no meio etérico, substância sublimada, análoga à sua. Assim é que se produz uma forma de pensamento, que é, de certo modo, a forma de pensamento é, de certo modo, uma entidade animada, de intensa atividade, a gravitar em torno do pensamento gerador. Porque tem formas de pensamento que ficam estáticas e tem formas de pensamento que se movimentam, como se tivessem vida. Nós já até estudamos isso uma vez aqui, né? Se este pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, tal como se dá com a maioria dos pensamentos, volteia, né? Retorna, então, ao derredor de seu Criador, pronto sempre a reagir benéfica ou maleficamente cada vez que o sinta em condições passivas. Então, a forma de pensamento que você cria fica no astral, em derredor da fonte geradora. No momento que a fonte geradora mostrar uma condição mais passiva, ela retorna para a fonte geradora. Se é uma forma de pensamento boa, que maravilha. Mas se não é, ela vai se derramar sobre ele, potencializada por energias semelhantes que se associaram a ela no astral. É o famoso lei do retorno, né? Lei do retorno. Imagens mentais, formas de pensamento. Aí você perguntaria, elas são permanentes ou transitórias? Depende de quantas alimentam. Dependendo do tempo que você alimenta essa forma transitória, ela pode durar muito. Essa forma de pensamento pode durar muito tempo. Entendeu? Então, se são permanentes ou transitórias, vai depender de quantas alimentam. São estáticas ou dinâmicas? Depende de quem as cria. Entendeu? Depende de quem as cria. Jesus nos aconselha: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu até falei isso no início. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já criou uma forma de pensamento. Já em seu coração cometeu adultério com ela, porque ele olhou para uma mulher, ou uma mulher olhando para um homem, ou você olhando, eu vou olhar com desejo para alguma coisa, entendeu? Que não me pertence. No momento que eu olho, eu já crio uma forma de pensamento.
naquele momento eu já cometi o adultério. Agora, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. Agora, eu também posso usar essa forma de pensamento pelo lado bom. Eu olho para uma pessoa doente e imagino a cura daquela pessoa. Imagino aquela pessoa sendo tratada, sendo curada, sendo retirada de uma situação difícil, com a intensidade com que eu penso e da forma como eu penso, aquilo pode se tornar uma forma pensamento longa, demorada e viva ou estática. Então, a forma pensamento também pode ser olhada assim. A pessoa está lá numa situação e eu olho e imagino ela sendo tratada. Eu crio isso. Aquela pessoa. Outros pensamentos vão potencializar aquilo. E aquilo vai retornar para mim, que de certa forma eu vou dirigir aquele. Percebeu? Então aí a gente começa a entender os ensinos de Jesus. Porque não cometerás adultério, né? Porque diz assim, aprendeste o que foi dito aos antigos. Não cometeis adultério. E aí Jesus vai além. Ele vai além. Ele diz, aquele que houver olhado uma mulher. Porque como eles falaram em adultério, Jesus falou mulher. Mas a gente percebe que isso se estende para outras coisas. Com mau desejo, qualquer coisa que eu olhe, para qualquer coisa que eu olhe, com mau desejo, com desejo de inveja, entendeu? Eu já criei o mal. Eu já criei o mal. Porque o meu pensamento vai logo formar aquela forma pensamento. Quanto mais força eu tiver, mais aquilo vai funcionar. Encarnados e desencarnados, aí, Márcia, encarnados e desencarnados podem criar formas de pensamento com características boas, positivas, etc. Ruins, negativas, etc. Tá? Então, todos nós podemos criar essas formas de pensamento. Observa-se que, naturalmente, as formas de pensamento persistentes por longo tempo são as que se prendem a situações, vamos dizer assim, emocionantes, tragicamente intensas no agente provocador. Então, quando a pessoa tem um choque muito grande, um trauma muito grande, de repente ela é tomada por um sentimento de raiva muito intensa, de ódio, né? Ela cria essas formas, pensamento persistentes por longo tempo. Entendeu? Aquela revolta que não passa de jeito nenhum, aquela lembrança que você não consegue esquecer, aquele trauma que a pessoa sofreu, entendeu? Então, isso cria-se forma de pensamento de longa duração. Foi o caso, né, de uma médium que ela foi convidada por uma amiga, acho que era uma condessa, um negócio assim, está nesse livro do Pensamento e Vontade do Hermes Bozano. E a amiga dela, a condessa, foi tomar um chá na casa dela, né? Essa era uma médium. Aí ela estava lá na casa da condessa, né? E daqui a pouco ela virou-se para a condessa e disse assim, aqui morreu alguma criança algum tempo, há pouco tempo? Aí a condessa já é uma senhora de quase 70 anos. Não, ela, porque eu estou ouvindo o choro de uma criança. E aí a condessa diz ela diz de onde? Lá de cima, do andar superior. Aí a condessa manda ela ir subir. Ela sobe e quando ela chega no quarto, ela vê uma criança deitada na cama, sofrendo muito, e uma mãe debruçada sobre a criança na cama, chorando, desesperada.
Aí a Condessa chega e ela diz assim, eu estou vendo aqui a seguinte cena, e narra a cena. Aí a Condessa diz assim, quando eu era criança, eu tive um irmão que era mais velho do que eu. Olha quanto tempo. Esse irmão tinha 5 anos, a Condessa devia ter uns 3 anos. Meu irmão ficou muito doente. E nele morreu neste quarto. E a minha mãe sofreu muito com a doença dele, com a morte dele. Aí a Condessa fala para ela que não, porque aí o Ernesto Bozano até chama atenção, que muitas vezes a pessoa diz, é o fantasma dos espíritos que estão ali. Não! Aí o Ernesto Bozano diz, não, não, não. Não são aqueles espíritos, aquela mãe daquela criança, não estava mais ali. Mas a forma pensamento da mãe, que muito sofreu, ficou ali, gravado. Foi tão traumático para ela a situação que ela vivenciou, que ficou gravado no fluido cósmico daquele ambiente. Tanto que o Hermínio diz aqui, ele diz aqui, ó, há por conseguinte toda uma magnetização ambiental, um imenso e multidimensional sistema no qual não apenas os eventos são gravados, mas ali ficam à disposição de instrumentação adequadamente sintonizada para serem reproduzidos e consultados em circunstâncias especiais. Aquela médium tinha essa capacidade. Ela chegou e conseguiu perceber, porque ela tinha uma instrumentação adequada para ver a forma pensamento. Entendeu? Acessar aquela forma pensamento. E nós já estudamos aqui que existem ambientes que têm várias formas pensamentos sobrepostas umas às outras, não é? Principalmente nesses lugares, assim, vamos dizer assim, castelos. Essa semana nós estávamos falando sobre a morte da princesa, da rainha Elizabeth. Qual é aquele castelo onde foi feito o enterro? Né? Aquele, o principal. Windsor. Aonde ela foi? Não, onde ela chegou. Tem 3, tem o que ela morreu. O nome dela? Buckingham. Foi para lá, né? Buckingham. Foi para lá, de Buckingham. Esse castelo foi construído no ano 1000, século XI. Tá? No ano 1000. Quando ele foi construído. E a capela onde ela foi velada, a Capela de São Jorge, foi construída no ano de 1900, no século XIII. O castelo de Buckingham. É Buckingham mesmo? E aquele que eles moram em Londres, qual é o nome? Não, mas esse não foi em Londres. Não é em Londres, não foi em Londres. Foi porque tem um na Escócia. Tem onde ela morreu, e tem um na Escócia, tem o de Windsor, tem o Buckingham. Tem o outro, tem aonde ela... E tem lá Westminster, que é a catedral lá, né? Não, é onde está a Capela de São José. Depois eu vejo aí. De São Jorge. É onde foi velado, é muito famoso, onde foi... O corpo dela foi velado, levaram o caixão, aquele todo. Não foi em Londres, foi lá no interior. Tem Capela São José, São Jorge, em Londres. Para a gente ver em que castelo foi. Não é na Escócia, menina? Não foi onde ela morreu. Foi um deles, tá? Esse castelo... Não, é só para a gente dar a informação correta, né? Eu acho isso importante. Então... É o Windsor mesmo. É o Windsor. É o Windsor. Ah, tá. Capela de São Jorge fica dentro. Isso. Então é de Windsor. Esse castelo é o mais antigo deles. Eu queria falar que ele é o mais antigo. Ele foi construído no ano 1000. Imaginem quantas formas de pensamento sobrepostas, porque o Bozano fala sobre isso. Elas ficam sobrepostas. Alguém vem e cria ali uma forma de pensamento. Dali a um tempo, o outro vem e cria outra forma de pensamento. E assim vai. Elas vão se sobrepondo umas às outras. Castelo de Windsor. Uma às outras. Então, quanto mais
antigo, imagine num castelo desse, quanta tragédia não ocorreu, gente. Imagine as masmorras desse castelo. Imagine a Torre de Londres. Todo mundo já sabe que ali foi um presídio, né? Muitos que ali chegaram depois foram decapitados. Imagine, inclusive crianças morreram na Torre de Londres. Crianças morreram ali, né? Porque alguém deu um golpe de Estado, prendeu o rei, esse rei tinha filhos, os filhos eram levados para lá, ficavam lá. Tem a história de dois príncipes muito triste, de uma daquelas que foi decapitada, né? Então, tristíssimo. Imagine as formas, pensamentos que estão acumuladas ali há mais de 1000 anos. Entendeu? Fazendo só um arremate aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, não é? Imagine as formas de pensamento naquele local. O Divaldo Pereira Franco esteve lá. Ele disse que ele não conseguiu fazer o percurso lá por dentro. Ele entrou no terreno, na área, atravessou os portões e logo ele teve que parar. Ele não conseguiu. E várias pessoas que já foram, porque é um tour, né? Quem vai à Polônia, passar por Treblinka, né? Auschwitz, esses campos de concentração assim. Imagine as formas de pensamento das vítimas e dos algozes que ali ficaram. Porque quase todos aqueles algozes, não vamos generalizar, né? Porque pode ser que tenha alguém que viveu ali e se viu obrigado a fazer certas coisas, eram pessoas desequilibradas. Desde do comandante, passando pelos médicos, aos guardas, e aos enfermeiros e às enfermeiras. Eram pessoas desequilibradas. E quem não era, acabou ficando. E aqueles que foram prisioneiros ali, imagine as formas de pensamento presentes ali. Devem ser terríveis. E eu pergunto, serão duradouras? Quanto tempo elas vão ficar? Vai depender da intensidade da criação. E é tão recente, não é? Não tem nem 100 anos. Então, a gente percebe como isso é complicado, né? Concluindo, formas de pensamento são as ideias projetadas pela mente humana e materializadas no mundo espiritual, construções substanciais na esfera da alma que se mantêm pela forma de sustentação de nossos pensamentos. Considerando que toda e qualquer ação e todo e qualquer pensamento fica registrado na memória vital do espírito e no éter cósmico, que alguns chamam de energia escura, outros de memória de Deus, pode-se caracterizar as formas de pensamento como concretizações de pensamentos, né? Assim, um pensamento ou um impulso se converte durante determinado tempo numa espécie de entidade vivente, cuja alma será a forma pensamento. Se você imaginar, vamos imaginar que a forma pensamento agora é uma entidade vivente. Então, a alma dessa entidade vivente será a forma pensamento. E a matéria vivificada, o corpo dessa forma pensamento, né? Isso está no livro Formas de Pensamento, de Annie Besant e Lidbert. Então, a gente vai vendo como isso é sério, né? Como isso é sério. E aqui tem as referências bibliográficas do estudo à Gênese, né? O livro Formas, Pensamentos, Criações Mentais por meio de matéria fluídica. Não é um livro espírita, é um livro espiritualista, mas esse autor,
o Leidbert, ele tem várias obras muito boas, tá? E o Pensamento e Vontade, que é do Ernesto Bozano, esse escritor maravilhoso que tem obras fantásticas sobre esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai percebendo o quanto nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. Quando o pessoal diz assim, nosso pensamento é matéria, lembra? Né? O pensamento é criador. As pessoas não imaginam o quanto isso é verdade. O quanto isso é verdade. E como tem muita coisa para que nós possamos estudar sobre isso. E lembrando sempre isso, né? Que não são apenas os desencarnados que formam isso. Nós, os encarnados, também contribuímos e muito. E quanto àquela zona umbralina, que é uma faixa de frequência vibratória, o tempo que nós vamos frequentar essa faixa de frequência depende de nós. Depende de nós. Né? O que eu estou criando? Será que o que eu estou criando eu posso produzir? Sim, sim. Você pode produzir, sim. E atrair coisas muito, muito negativas, gente. Muito negativas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alguém gostaria de perguntar, comentar alguma coisa? Então Então todo mundo tá tudo bem, todo mundo entendeu, né? Então é isso aí. Olha o cuidado que a gente tem que ter com o nosso pensamento. Temos que ter um grande cuidado, né? O vigiar e orar de Jesus, lembra isso. Cuidado com a forma como você olha para alguma coisa, porque vai dizer assim, eu só olhei. Não precisa de mais nada. Né? Não precisa de mais nada. O seu olhar pode não só matar um ser vegetal, pode adoecer um animal, como pode criar algo terrível, como também pode criar algo belíssimo. Então, Rose, minha mãe tinha uma roseira que era muito bonita. Chegou uma mulher lá elogiando a roseira e pediu uma muda, só que era enxertada, não tinha como não pode dar, se der, morre. Aí minha mãe não deu. No dia seguinte, a roseira estava morta. Às vezes a pessoa não fez por maldade, ela mesma não tem controle sobre isso, nem sabe que existe. Aí eu lembrei, quando você falou sobre o pensamento, aí eu lembrei desse fato. Às vezes também, os antigos diziam isso, né? Que animais que estão dentro de casa, às vezes eles recebem primeiro essa energia, que às vezes é dirigida até para uma pessoa da casa, mas o animal capta aquilo. Ele capta aquilo e ele fica doente, né? Normalmente cachorro e gato, né? São animais assim, né? Que só mais próximos. Bem, gente, vamos. Denise, você pode fazer a prece para a gente? De encerramento aqui do nosso estudo? Isso vai para a prateleira. Então, Pai querido, gratos estamos por mais essa tarde de estudo, de reflexões, onde cada vez mais podemos aprender que todo esse ensinamento possa estar, Senhor, guardado em nossa memória, utilizado por nós nas nossas vivências diárias. Muito gratos estamos e pedimos sua permissão, Senhor, para darmos por encerrado esse estudo da diversidade dos carismas na tarde de hoje e permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Eu queria lembrar a todos que hoje inicia o nosso ciclo de palestras, que será formado de 2 palestras, sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Então, eu até pedi a vocês que divulgassem
compartilhasse, divulgasse o link, porque é uma coisa muito importante, muito necessária para muitas pessoas. Então, a nossa amiga Maria Martorelli, hoje, às 18h40, estará conosco para falar sobre comportamento suicida. Valorize a vida. Agora, vamos lembrar que comportamento suicida não é só daquele que pega um revólver para dar um tiro na cabeça ou toma um veneno, não. Às vezes, você não está pensando em morrer, mas tem um comportamento suicida. Tá? Então, a gente tem que pensar isso. Às vezes, a pessoa ama a vida, mas tem um comportamento suicida. Então, eu gostaria de convidar a todos para estar conosco hoje, às 18h40, ela vai fazer 2 palestras, essa quinta e a próxima, sobre o mesmo tema voltado para o suicídio, tá bom? Um beijo aí para vocês.